Fala pessoal, beleza? A aula de hoje tem como tema leis ponderais das reações químicas e essa aula é para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Bem, a gente viu numa aula anterior um pouquinho sobre as transformações da matéria no modo geral. A gente viu que a matéria ela pode ser transformada tanto física como quimicamente. Mas por que é interessante a gente estudar sobre as transformações da matéria? Bem, se a gente for olhar pelo ponto de vista do sistema produtivo, é aí que a gente obtém, por exemplo, novos materiais, né, novos produtos, e também a gente consegue obter, a partir dessas transformações, energia, como a gente obtém, por exemplo, dos combustíveis. E quando a gente vai conceituar uma transformação, uma reação química, lembra lá, a gente tem que observar que o material inicialmente que a gente tem ali, ele vai sofrer uma transformação, dando origem a um material completamente novo, como aqui nessa situação. Temos no início do processo duas substâncias, A e B, elas vão reagir entre si, dando origem então a duas novas substâncias. E como que a gente sabe que ali no final do processo, no final da transformação, a gente tem de fato uma nova substância formada? A gente vai olhar para algumas propriedades físico-químicas, como a densidade, a cor, o odor, pontos de fusão e ebulição. Falando um pouquinho agora sobre a representação das reações químicas, geralmente quando a gente vai expressar, representar uma reação, a gente faz um esquema, um esquema de equação, como aqui nesse exemplo, tá? Então, nesse exemplo aqui, que tipo de informação que a gente pode obter? Então, a gente tem aqui um objeto, né, o prego, ele é feito de ferro. Esse sinal de mais aqui indica que esse material, essa substância, ela está reagindo com essa outra aqui, no caso o oxigênio. Temos uma seta aqui, essa seta indica para a gente o que a gente obtém no final da transformação, no caso a ferrugem. Tá? E todas as substâncias, todos os materiais que são colocados antes da seta, a gente chama de reagente. Tudo que tiver depois da seta, a gente chama de produto. Uma outra situação aqui de uma outra reação química, o etanol reagindo então com o oxigênio, formando gás carbônico e água. Nossos reagentes, nossos produtos. E aqui tem uma tabela, pessoal, justamente para mostrar um pouquinho para vocês sobre as propriedades físico-químicas que eu comentei anteriormente. Se a gente comparar aqui as propriedades dos nossos reagentes, vamos olhar para os pontos de ebulição. Para o etanol, na condição normal de pressão, seu ponto de ebulição é igual a 78 graus Celsius. Já para o oxigênio, o seu ponto de ebulição é menos 183 graus Celsius. Agora vamos comparar com os produtos, com aquilo que a gente formou, né? Se a gente olhar para o gás carbônico, seu ponto de ebulição é menos 78 graus Celsius e a água 100 graus Celsius. Então, se eu fosse analisar as propriedades físico-químicas, olhando aqui somente para o ponto de ebulição das substâncias antes do processo e depois, eu já conseguiria verificar aqui a formação de novas substâncias. Lembrando que substâncias diferentes apresentam propriedades físico-químicas diferentes. Beleza? Bem, então a gente já relembrou um pouquinho sobre as transformações químicas, mas o foco dessa aula é as leis ponderais, tá? E uma parte das leis ponderais é a lei da conservação das massas. O que é essa lei? Bem, essa lei, pessoal, ela foi enunciada lá no século XVIII por um cientista francês chamado Lavoisier, tá? E esse cientista ele é tão importante que ele é considerado o pai da química moderna. Bem, ele fazia vários estudos com reações químicas e ele tinha bastante preocupação, ele queria saber o que acontecia com as massas dos reagentes e depois nos produtos quando aconteciam as transformações químicas. E um dos estudos que ele realizou nessa reação aqui com o óxido de mercúrio, ele observou o seguinte, ele observou que a massa do reagente não se alterava. Ou seja, a massa final do que ele obtinha ali no produto era igual à massa do reagente. Como que ele fez esse experimento e ele chegou nessa conclusão? Bem, ele pegou esse material, o óxido de mercúrio, que é um sólido, ele colocou ele dentro de um recipiente fechado. Tá? Nesse recipiente fechado, nada que vinha de fora poderia entrar dentro do recipiente e nada de dentro poderia escapar do recipiente. Então ele aqueceu e aí, ao aquecer por um determinado tempo, ele obtinha
mercúrio metálico e o oxigênio. Tá? E aí medindo as massas, pesando a quantidade que ele tinha no começo. E no final ele chegou então nessa conclusão. E é daí que surgiu a famosa frase dele: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A outra lei ponderal é a lei das proporções constantes de Proust. Também esse cientista, tá, o Joseph Proust, a partir de vários experimentos com reações químicas, ele chegou na conclusão de que as massas dos reagentes e dos produtos sempre mantinham uma certa proporção, uma proporção constante, independente da quantidade de reagente que ele utilizava. Nesse caso aqui eu vou demonstrar para vocês qual era a ideia e como que ele observou essas proporções constantes. Vamos imaginar aqui que a gente tem essa reação. A gente tem a água, ela vai ser decomposta em hidrogênio e oxigênio. Vamos imaginar que a gente começou esse experimento com 9 gramas de água, e aí no final a gente obteve 1 grama de hidrogênio, 8 gramas de oxigênio. Percebam que aqui a gente consegue observar a lei de Lavoisier. A massa que a gente tinha no início, a gente consegue observar aqui no final, nada se perdendo. Bem, o que será que acontece quando a gente, por exemplo, dobrar a quantidade de reagente? O que será que a gente vai observar com relação às massas dos produtos? Se eu peguei aqui e dobrei essa massa, o que eu espero que aconteça com a massa, tanto do hidrogênio quanto do oxigênio? Bem, elas vão dobrar também, tá? Elas vão dobrar porque elas seguem essa proporção constante. Se eu aumentar ainda mais, aumentar aqui, por exemplo, de 18 gramas para 100 gramas, aumentei 5 vezes e meio. O que eu vou produzir aqui no final da transformação? A proporção vai ser mantida. Então, teria 11,11 gramas de hidrogênio e 88,88 gramas de oxigênio, obedecendo, então, às proporções que a gente comentou da lei de Proust. E a gente ainda pode, pessoal, calcular a proporção entre as substâncias. Como assim? Se eu quiser saber qual que é a proporção que eu tenho de água para o hidrogênio, por exemplo, basta eu pegar a quantidade que eu tinha aqui de água no experimento e dividir pela quantidade que eu tenho do hidrogênio. Então, se eu pegar 9 e dividir por 1, eu tenho então 9 partes de água para uma parte de hidrogênio. Se eu quiser saber a proporção da água para o oxigênio, mesma coisa. Vejo a quantidade de água que eu tinha e quanto que eu formei do oxigênio. 9 dividido por 8. Então, a proporção vai ser 1,125, que é o resultado que eu tenho da divisão de 9 por 8, por uma parte. Então, a gente vê 1,125 partes de água para uma parte de oxigênio. E a proporção entre oxigênio e hidrogênio, mesma coisa. 8 gramas dividido por 1. Eu posso entender aqui que eu tenho 8 partes de oxigênio para uma parte de hidrogênio. E a gente representa dessa forma aqui, tá certo? Bem, usando essas duas leis, então, com as leis ponderais aí a nosso favor, a gente consegue, pessoal, prever qualquer resultado de qualquer reação a partir desses conhecimentos. E a gente vai aplicar essa ideia aqui nesse exemplo aqui. Então, a gente tem aqui outra reação de decomposição, dessa vez o gás carbônico, se decompondo, né, e produzindo carbono e oxigênio. Vamos imaginar que num primeiro experimento a gente tenha pego 44 gramas de gás carbônico e a gente observou que se formou 12 gramas de carbono e 32 gramas de oxigênio. Agora, eu quero prever, sem ter que realizar nenhum experimento, apenas seguindo as leis de proporção, da proporção constante e da lei da conservação de massas, quanto de carbono e oxigênio eu formaria a partir de uma quantidade menor de gás carbônico, no caso aqui, 11 gramas. Então vamos ver como é que a gente chega nessa resposta? Então vamos lá. Então a gente tem mais ou menos, só peguei a equação que estava anteriormente, trouxe para cá. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode montar um sistema de equações aqui e, né, responder isso aqui utilizando uma regra de 3 simples, onde eu vou multiplicar esse termo por esse termo e esse termo por esse termo.
tá? Ou eu posso usar as proporções. Vejo que daqui para cá, quantas vezes eu diminui o valor de 44 para 11, quantas vezes o valor diminuiu, no caso aqui 4 vezes, e aplicar a mesma proporção aqui. Então, se daqui para cá eu diminuir 4 vezes, daqui para cá eu também tenho que diminuir 4 vezes. Então, se eu pegar 12 e dividir por 4, qual que é o resultado que eu obtenho? 3 gramas. Tá? Então, esse valor aqui, ó, vamos substituir. Então, essa é a quantidade de carbono que eu estou prevendo que eu formarei a partir de 11 gramas de gás carbônico. Tá certo? Agora, falta a gente descobrir quanto de oxigênio a gente vai formar. Dessa vez, eu posso também utilizar uma regra de 3, e aí eu posso pegar agora as informações aqui do carbono, tá? E aplicar aqui. Só que eu também, aqui nesse caso, como eu já tenho esta informação, eu posso apenas utilizar a lei de Lavoisier. O que a lei de Lavoisier dizia mesmo? Que tudo que eu tenho no início do processo, eu tenho que ter no final, ou seja, a massa tem que ser mantida constante. Então, se eu comecei o experimento com 11 gramas, e eu sei que desses 11 gramas, 3 gramas é do carbono, quantos gramas seria correspondente ao oxigênio? Eu preciso só fazer aqui uma conta de subtração simples para encontrar esse resultado. Então, que valor aqui, ou então, qual valor que eu somo a 3, que dá um total de 11? 8 gramas. É o resultado. E ainda, se eu quiser, posso, de repente, se for pedido em um exercício qual que é a proporção entre cada participante aqui da equação, eu posso tirar a proporção entre eles. Por exemplo, a proporção entre a massa de gás carbônico com a de carbono. Então, eu pego o valor aqui, por exemplo, 44 dividido por 12, ou 11 dividido por 3, o resultado que eu obtenho é 3,67, que são o equivalente às partes de gás carbônico para uma parte de carbono. E entre a massa de oxigênio e a massa de carbono, mesma coisa, 32 por 12 ou 8 por 3, o resultado é 2,67, que significa que eu tenho esse valor, que seriam as partes de oxigênio, para uma parte de carbono. Tá? Bem, agora que a gente viu como fazer esses cálculos, né, de como a gente prevê o resultado de uma reação química a partir de um dado anterior, né, um dado primário, agora a gente vai tentar olhar para essas reações a nível microscópico. Tá? E para a gente olhar para essas reações, para entender o que é que acontece ali no nível microscópico, a gente vai pegar um pouquinho a ideia da teoria atômica de Dalton. Bem, no século XIX, então, John Dalton procurou explicar justamente essas leis, né, tanto de Lavoisier quanto Proust, e ele tentou explicar isso no nível microscópico. E daí ele resgatou uma ideia que já havia sido levantada lá na Grécia Antiga por filósofos gregos, que é a ideia do átomo. Tá? O que é o átomo? Vocês lembram lá o que é o átomo? O átomo, é a parte fundamental da matéria, né? Ela é a menor porção, a menor fração que conserva as propriedades de um elemento químico. Então, átomo é uma palavra grega que significa indivisível. E o que vem a ser a teoria atômica de Dalton? Bem, para Dalton, essa menor parte da matéria, essa parte fundamental da matéria, né, ela formava todas as substâncias. Os átomos de um mesmo elemento químico apresentavam as mesmas propriedades. E os átomos, fisicamente falando, para o Dalton, eram esferas rígidas e maciças, como uma bola de bilhar, ou uma bola de gude, por exemplo. Tá? E aí, então, as substâncias simples elas eram formadas por um só tipo de átomo, ou seja, por um mesmo tipo de elemento químico. As substâncias compostas eram formadas por átomos diferentes, elementos químicos diferentes. E nas reações químicas, o que acontecia era que os átomos eles se recombinavam. Nada se perdia, eles apenas se recombinavam. E a gente vai ver essa ideia no exemplo aqui agora. Vamos imaginar, então, vamos pegar
novamente a reação de decomposição da água, né, em hidrogênio e oxigênio. Então, a gente pode representar essa equação utilizando essa ideia do átomo de Dalton, com bolinhas representando os átomos. Então, a gente pode observar que a gente tem dois tipos de bolinhas, as vermelhas e as azuis. Então, dois tipos, vermelho e azul. As bolinhas vermelhas, pessoal, são os átomos do elemento químico oxigênio, nessa representação. As bolinhas azuis, elas representam os átomos do elemento químico hidrogênio. Então, a água, ela é formada, a molécula de água, ela é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Se a gente perceber aqui, a gente tem duas moléculas de água, né? Elas são iguaizinhas. E aqui a gente tem o hidrogênio molecular, tá? A gente tem o elemento químico hidrogênio, o átomo de hidrogênio, e a combinação de dois átomos de hidrogênio, a gente forma a molécula de hidrogênio. É importante esses termos, não confundir átomo, molécula, composto, tá? Então, para a molécula de hidrogênio, a gente tem dois átomos de hidrogênio. E a gente tem aqui duas moléculas, tá certo? E do oxigênio? O oxigênio molecular, ele é formado por dois átomos de oxigênio, do elemento químico oxigênio. Então, 2, formando uma molécula. Beleza? Tirando as proporções entre eles, a gente pode tentar tirar proporções entre eles aqui também. Então, a água e o hidrogênio, o que a gente tem aqui? Duas moléculas nessa representação. E do oxigênio? Uma molécula. Tá? E agora com relação ao número de átomos. Quantos hidrogênios a gente tem? Aqui, antes da seta, 1, 2, 3, 4. Depois da seta, mesma quantidade, 1, 2, 3, 4. Nada se perde, eles só se recombinam. Tá? E para o oxigênio, 1, 2 antes da seta e depois da seta, 1, 2. Então, 4 átomos de hidrogênio envolvidos nesse processo, nessa transformação, 2 átomos de oxigênio envolvido nessa transformação. Legal. Agora, pessoal, a gente tem aqui novamente, e aí vamos tentar construir, a gente viu a representação com os átomos de Dalton, né? Agora vamos tentar, a partir da equação química, montar ali o que seria aquela reação, só que com os átomos de Dalton. Então a gente tem aqui uma representação de uma equação química. Agora a gente está utilizando aqui, pessoal, os símbolos químicos dos elementos. H é o símbolo químico do hidrogênio, o O do oxigênio. E a gente tem uns valores aqui, né? Bem, o que são esses valores que vem aqui atrás, que está em laranja? Tá? Esses valores, pessoal, é o que a gente chama de coeficiente. Ele diz para a gente quantas moléculas quantas moléculas ali que a gente vai ter, ou quantas unidades daquela substância a gente vai ter envolvida no processo. Aqui no caso, esse número 4 indica que a reação vai ocorrer com 4 moléculas de água. Tá? E aqui atrás, esse número 4 diz que 4 moléculas de hidrogênio foram formadas e aqui 2 moléculas de oxigênio foram formadas. Se vocês perceberem, a gente tem um número pequenininho aqui, ó, subscrito na frente aqui do H, na frente desse H e aqui na frente do O. Isso aqui, pessoal, esse número a gente chama de índice. Ele indica para a gente quantos átomos daquele elemento químico que ele está na frente aqui, no caso, na frente do H, na frente do H e na frente do O, quantos átomos daquele elemento químico a gente tem naquele composto, naquela molécula. Então aqui a gente tem, como a gente já viu anteriormente, a gente está falando da água, a gente tem 2 átomos de hidrogênio e apenas 1 de oxigênio. Como eu tenho 1 de oxigênio, eu não preciso colocar o número 1 aqui na frente, tá? Já fica subentendido. Na molécula de hidrogênio, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Na molécula de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Então, como que ficaria a representação utilizando aquelas bolinhas que representam o átomo de Dalton? Ficaria algo parecido com essa representação. Então, 4 moléculas, 1, 2, 3, 4.
cada molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e uma de oxigênio. E aqui, 4 moléculas, 1, 2, 3, 4 moléculas de hidrogênio, que é formada por 2 átomos de hidrogênio. 1, 2. 2 moléculas aqui de oxigênio, que é formada por 2 átomos de oxigênio. Beleza? Então é assim que a gente representa uma equação química e como a gente poderia representar os átomos, o rearranjo dos átomos dentro dessa transformação. Bem, a aula então está chegando no fim. Antes da gente encerrar, a gente vai ver esse exercício para justamente aplicar essa ideia que a gente acabou de ver. Então a gente tem aqui, vamos ler aqui o enunciado primeiro, né? Com base na disposição das moléculas na representação de uma reação química genérica, propõe a equação química que melhor representa o sistema. Então a gente tem aqui uma reação, essa reação ela não é nem descritiva, ela não está usando nem os símbolos químicos, ela está usando a representação aqui dos átomos de Dalton. A partir dessa representação, a gente tem que completar aqui a equação química aqui embaixo com os devidos coeficientes e os índices. Vamos ver lá se a gente pegou a ideia de como a gente extrai essa informação do coeficiente e do índice. Olhando aqui primeiro para essas bolinhas brancas, né? A bolinha branca é o elemento B, bolinha marrom, elemento A. Vamos olhar aqui, a gente pode observar quantas moléculas aqui nesse lado, as moléculas que têm o elemento B. Então a gente tem uma molécula aqui, formada por 2 átomos do B, outra aqui, outra aqui. Então a gente tem 3 moléculas no total do elemento B combinado entre si. Tá? E a gente vê uma molécula formada por 2 átomos do elemento A. Legal. Então, eles vão reagir entre eles e aqui a gente tem o produto da reação. O produto da reação, a gente tem 2 moléculas e essas moléculas elas são formadas por 1 átomo do elemento A e 3 átomos do elemento B. Legal? Então, para a gente resolver esta equação, completar, na verdade, essa equação, vamos olhar primeiro para os índices. Lembra o que era o índice? O índice ele indicava para a gente quantos átomos daquele elemento específico ele tinha dentro do composto ou da molécula. Então, vamos olhar aqui para o elemento A, que é o marrom. Primeiro, este cara aqui. Neste cara, nesta molécula ou nesse composto, quantos átomos do elemento A a gente tem? 1 átomo, 2 átomos. Então, aqui o índice só pode ser 2, tá certo? Legal. Agora vamos olhar aqui para o B. O B ele é formado por 1 átomo, 2 átomos do elemento B. Então, a molécula ou o composto B ele é formado por 2 átomos do elemento B. Então, o índice aqui também é 2. Beleza? Agora aqui, a gente viu que nesta molécula ou nesse composto, a gente tem 1 átomo do A e 3 átomos do B. Então aqui só pode ter 3. Preciso colocar o 1 aqui? Não precisa, pessoal. Já fica subentendido que é apenas 1 átomo que a gente tem. Se fossem 2 átomos, por exemplo, do elemento A, a gente colocaria A2 e aí B3. Mas como é só 1, fica subentendido, a gente não coloca. Legal. Para a gente encerrar agora, estão faltando os coeficientes. Os coeficientes são os valores que vêm aqui atrás do símbolo químico dos compostos, das moléculas. Então, para a gente saber, a gente tem que contar quantas moléculas a gente tem. Então, aqui, no A2, aqui, quantas moléculas ou compostos aqui do A2 a gente tem? 1, 2, 3. Então, se a gente tem 3 moléculas ali envolvidas na reação, o coeficiente aqui é 3. E aqui a gente só tem 1. Se tem 1, não preciso colocar nada aqui no coeficiente, porque fica subentendido que é apenas 1. E agora aqui, fácil, a gente tem 2 moléculas, e aí, assim, a gente completa a nossa equação química, extraindo as informações ali dos átomos bonitinhos do Dalton. Beleza?
Então, pessoal, com esse exercício a gente encerra a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro sobre as leis ponderais para vocês. E, bem, agora é só aguardar para o nosso próximo encontro. E até lá, bons estudos para vocês. Tchau, tchau.